Nesta hora, nos voltamos para a ministração da palavra. É muito bom, porque Deus nos fala através da sua palavra, usando os seus servos, os pastores, pregadores, ensinadores, que vão traduzindo a mensagem para a igreja do Senhor, aplicando os ensinos para a igreja de um modo geral. Mesmo sendo para todos, há momentos em que Deus toma uma palavra no meio dessa doutrina e fala para alguém especificamente. E o pregador nem está sabendo do que está acontecendo, mas Deus sabe tudo que está acontecendo, não é, irmão? Deus sabe tudo que se passa em nossa vida, em nossos corações. Bem, prosseguindo então no livro de Tiago, nós vamos então meditar nesse texto que nós acabamos de ler. Começando aqui por uma palavra interessante: o que é orar? O título desse estudo, dessa palestra, mensagem é a oração perseverante. Oração perseverante. Orar. Se eu perguntar a você o que é orar, eu creio que você sabe o que é orar. A maioria dos crentes ora de uma forma ou de outra, rápido ou demorado e tal, mas ora. Mas o que é orar? Não é? A Igreja Católica, ela formulou algumas orações, né? E aquelas orações são repetitivas, são repetidas, tão repetidas que as pessoas católicas, e eu estou falando isso com todo respeito, tá certo? Usam o rosário, não é? E a proporção que vão contando aquelas pedras, vão repetindo as orações, uma oração atrás da outra, tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, mas todas orações decoradas e repetitivas. E tanto que a oração lá é chamada de reza. As pessoas rezam, não é costume chamar de oração. Então a reza é uma oração decorada. Mas de acordo com a palavra de Deus, com exceção da oração modelo, oração padrão que Jesus deixou, que é a oração do Pai Nosso, todas as orações na Bíblia, elas expressam o anseio da alma falando com Deus. As orações são: orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus. Entende, irmãos? Veja a importância do que é orar. É falar com Deus, expressando alguma coisa. Você pode falar com Deus, não é só pedindo, não. Há pessoas que pensam que orar é só pedir as coisas a Deus. Não. Você pode orar adorando a Deus, louvando a Deus. Louvando. Você pode orar agradecendo a Deus. E como Ele gosta da oração de gratidão, meus irmãos. Deus se agrada muito de quando você ora agradecido. Quando você toma tempo para falar com Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua vida, inclusive pelas coisas desagradáveis. Não é? Um irmão uma vez estava dizendo, um comerciante, que as coisas estavam ruins, estava dando certo e tal. Eu ia no carro dele, ele conversando: Merinaldo, eu sou dizimista, mas as coisas não estão bem, o comércio não vai bom. Aí eu perguntei a ele: você já agradeceu a Deus porque o comércio não vai bom? Ele disse: eu não. Eu não. Nunca pensei em agradecer a Deus porque as coisas vão ruins. Não. Querido, você só não deve agradecer a Deus o pecado. Não. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ele disse: não, nunca orei. Pois ore. Ore. É uma oração um pouco estranha, que eu mesmo não sei explicar. Mas a Bíblia diz: orar agradecendo por tudo, inclusive pelas coisas adversas, pelos problemas, não é? Não é fácil, não.
Orar, agradecer porque tem um filho desviado. Estranho. Mas a Bíblia diz, orar por tudo. Não é pelo que ele faz. Senhor, eu te agradeço, meu filho está desviado. Diga a Deus assim: Senhor, eu não estou orando com a minha consciência não, porque eu não sinto de agradecer pelo meu filho desviado, mas eu estou orando em obediência à tua palavra. Eu não sei o que vai acontecer, mas tu estás no controle da minha vida e da minha família. Já agradeceu porque estava doente? Não, agradeço, Senhor, eu te agradeço por essa enfermidade. Não sei qual o propósito que tu tens permitindo esta enfermidade. Havia uma mulher que chegou ao pastor e disse: pastor, olha, a situação está difícil na minha casa. Meu marido é um problema. Desviado, um problema sério. E eu já orei tanto, meu Deus, mas eu já orei tanto e não tem jeito. Parece que quanto mais eu oro, mais ele piora. A mulher chegou realmente angustiada, desolada, falando aquele pastor. Aí o pastor perguntou: como é que a senhora ora? Disse: não, eu oro assim: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dele, meu Deus, salva ele. Chega, Jesus, estás vendo, meu Deus? Quanto tempo, tem misericórdia. Aí o pastor disse: você já agradeceu porque ele está assim? Deus me livre. Vou lá agradecer porque ele está assim, pastor, que história é essa? Aí abriu a Bíblia, leu 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, eu não sei fazer essa oração. Ele disse: eu também não sei lhe ensinar não, só sei que a Bíblia está dizendo. Então agora, você ore a Deus para salvar seu marido, ore como você estava orando, ore também: Senhor, eu não sei porquê, mas eu te agradeço porque ele está desviado. Estou obedecendo a tua palavra, eu não sinto fazer essa oração, mas de obediência. Depois ela chegou para o pastor e disse: pastor, mistério. O que foi o mistério, minha irmã? Quando eu comecei a agradecer pelo homem desviado, não é como que disse: hoje eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Ele não queria nem saber de igreja. E ele foi para a igreja e voltou para Jesus, pastor. Funciona mesmo, sabe? Funciona. Mas sabe por que funciona? É que o pastor disse: não, é porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, e Deus diz assim: eu velo pela minha palavra para cumprir. Dê glória a Deus por isto. É estranho, não é? Pois bem, orar é falar com Deus. E não se fala com Deus propriamente pela lógica. Se fala com Deus na oração pela fé. Você ora agradecendo, ora adorando, você ora por várias situações, por vários motivos. Você pode orar pedindo, sim, é um direito seu pedir a Deus o que você está necessitando, não é? Mas não se esqueça de agradecer, orar agradecendo, orar pedindo, orar suplicando, não é? Com a alma voltada para Deus. A oração assim, é um meio maravilhoso você chegar à presença de Deus, meu irmão. De chegar até o trono da graça com confiança. Como ele diz a palavra, com confiança, a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. Louvado seja o nome de Jesus. A perseverança da oração é indispensável para demonstrar nossa fé e confiança em Deus. Me lembrei de uma irmã. Observe bem. Quem contou esse testemunho foi o pastor Túlio Barros, de saudosa memória, que era pastor da igreja em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Era uma igreja referência no Brasil, e aquele pastor também era uma referência nacional e internacional, pastor Túlio Barros. E ele contou lá em Natal um testemunho que eu nunca esqueci. Ele disse que estava se preparando para realizar um batismo em águas, como eu já faço várias vezes quatro vezes por ano aqui, não é? Então, os que iam se batizar estavam na igreja, todo mundo já com aquela bata branca,
os conjuntos cantando, preparando para o ato batismal. E quando o pastor Túlio estava se preparando para ir para o microfone, para oficiar o batismo, um irmão chegou e disse assim: pastor, um assunto de pressa. O que foi? Tem um homem lá querendo falar com o senhor, uma pessoa aí. Disse: mas meu filho, diga a ele que eu vou ministrar o batismo. Ele foi lá dizer, o homem disse: olha, diga ao pastor que pode ser a última vez que eu venho nessa igreja. Eu quero falar com ele agora, é urgente, urgentíssimo. Aí o pastor chamou o irmão e disse: fica aqui na frente, que eu vou atender uma pessoa. Queridos, pastor tem que ser sensível às necessidades das pessoas. Pastor não pode ser racionalista. Não pode ser, meu irmão, rígido. Não, tem que ser flexível. Aí, ele podia ter dado o recado: não, diga ele, se quiser, espere no final do culto. Mas ele sentiu de ir lá, foi lá, com a bata do batismo, pronto para batizar. E o cidadão, e a igreja cantando lá, e o homem falou com o pastor: pastor, o senhor não me conhece não, mas o senhor conhece minha esposa, né? Conheço. Não, como é o nome da sua esposa? Fulana. Conheço. Pastor, eu quero me batizar hoje. Na hora do batismo, o homem nunca mais tinha vindo à igreja. Eu quero me batizar hoje, pastor. Pois disse: não, meu amigo, não é assim não. Aí vem a norma da igreja, não é, irmão? Aí vem a norma, tudo direitinho. O pastor disse certo, vem a norma. Aí o pastor disse: mas meu amigo, é o seguinte, o senhor já é crente? Não, eu fui crente faz muitos anos, mas agora eu quero me batizar hoje, agora. Mas não pode ser assim. O senhor tem que se apresentar ali na frente, eu apresento o senhor. O senhor quer voltar para a igreja? Eu quero, mas eu quero voltar para a igreja e quero me batizar agora. Mas não pode ser assim não. Tem que passar pelo discipulado 1, tem que passar pelo discipulado 2, tem que passar pelo discipulado 3, escola dominical. O pastor disse tudo isso a ele. Ele disse: pastor, eu sei, mas eu tenho que me batizar é hoje. Se não for, é agora ou nunca mais. Mas meu amigo, por que essa pressa toda? O senhor está pensando que vai morrer amanhã? Não é isso não. E o que é que o senhor tem que se batizar hoje? Tem que passar por esse processo. Não, pastor, o senhor entende, eu quero me batizar hoje, mas explique por quê. Pastor, sabe a minha esposa? Sei. Pois bem, ela está ali na igreja, não está? Está. Pois bem, pastor, faz 23 anos que eu não piso na igreja. 23 anos. E minha mulher ora por mim há 23 anos. Ela saiu de casa, me convidou para ir para a igreja. Eu disse: vou não, como sempre dizia para ela. Mas depois que ela saiu, Deus disse: vai para a igreja. Deus falou comigo, pastor, vai para a igreja. Então não foi ela que me trouxe, não, foi Deus que falou comigo na minha casa. O senhor acredita? 23 anos afastado, 23 anos desviado, 23 anos, meu irmão, longe da igreja, de tudo. Aí Deus vai falar com ele lá e disse: olha, pastor, eu sei que ela vai ter uma surpresa enorme, mas eu quero ser batizado agora. Aí o pastor coçou a cabeça, ficou preocupado. Aí o Espírito Santo disse para ele: atende o pedido dele, atenda, porque Deus tem sua lógica, irmão. Deus tem sua lógica. Quem já leu na Bíblia que a graça de Deus não é de uma forma só. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Para você não esquecer mais muito, diga multiforme. Outra vez, multiforme. Quer dizer que tem muitas formas. Não é no A mais B igual a C mais D que a gente estabelece, não. Ele tem a lógica dele. Aí o pastor ficou aperreado agora. O que é que o povo vai dizer de mim, meu Deus? Aí disse: meu senhor, meu irmão, é o seguinte, pelo que eu estou vendo, o senhor quer se batizar mesmo, não é? Então quer voltar para Jesus? Quero. Então se ajoelha aqui, orou por ele. Irmão, traga a bata, bota nele aqui. Botou a bata. Aí, na hora, antes de sentar junto com os outros,
O pastor foi para o púlpito e disse: irmãos, tem uma pessoa aqui na igreja, uma irmã, que eu sei que ela vai ter uma surpresa muito grande. Aí chamou o marido dela para entrar. Entra aqui, meu irmão. Aí quando o homem entra, já entra com a roupa do batismo. A irmã está: misericórdia, meu Deus. Será que eu estou vendo direito? Não pode ser meu esposo. Será ele? Meu Deus, eu deixei ele em casa desviado, não queria vir para a igreja, e agora está com a roupa do batismo. Que negócio é esse? Coisa estranha, não é? Mas o importante, ele voltou para Jesus e foi batizado e permaneceu toda a sua vida nas casas do Senhor, caminhando com a sua esposa. Mas o que quero chamar a atenção é a oração perseverante. Aquela mulher podia ter desistido de orar por aquele marido ingrato, desviado, que mundano, que não sabia, queria saber mais de Deus. Mas ela perseverou na oração. Não deixou de orar pelo marido um dia. Se fosse como algumas mulheres que eu tenho visto aqui, tem aparecido por aí, meu irmão. Um irmão mandou uma mensagem para mim, dizendo que uma irmã não quer mais saber do marido, não sente mais nada por ele e vai deixar ele. Não é a primeira vez que aqui no meu ministério estou recebendo esse tipo de arrumação, não. Era comum o marido não querer saber da mulher. Agora está sendo comum a mulher: não quero mais nada com você, não sinto mais nada por você. Por quê? Aí você vai perguntar: o marido está adulterando? Não. O marido é mau pai de família? Não. E por que a mulher não quer mais nada com ele? Estranho, não é? Quando começaram a namorar, o marido era lindo, amorzinho, né? Queridinho. Ela era amorzinho, queridinha, filhinha, bonequinho, não sei o quê. E agora não quero mais nada com ele. Aí eu perguntei: quando começou esse negócio dela não querer mais nada com você? Pastor, quando ela entrou na faculdade. Quer dizer que a pessoa entra na faculdade e deixa de gostar do marido? Ou o sujeito entra na faculdade e deixa de gostar da mulher? Que qualidade de crente é esse, irmão? Qualidade de fé é essa? Não, sabe o que é isso? É falta de Bíblia, falta de oração, falta de jejum, falta de comunhão com Deus, falta de amor de Deus no coração. É carnalidade muita, é o diabo através desse tipo de coisa. Aí você vai ver, ela já botou o olho em cima de outro na faculdade, ou alguém botou o olho em cima dela. Eu vi uma conversa do Orkut, de uma irmã com um camarada da faculdade, que a pessoa trouxe para mim. Querido irmão, é por isso que é melhor a pessoa ficar analfabeta de pai e mãe, de saber nem escrever nada, mas ficar na presença de Deus, servindo ao Senhor, e ir para o céu. Tem mais essa, do que ter curso de faculdade, mestrado, não sei o quê, e ir para o inferno. Não, meu irmão. Agora, pastor, quer dizer que vai para a faculdade, aí tem que se desviar? Não. Eu passei, foi 18 anos na universidade e 12 na vida militar. Apareceu toda a arrumação, tá, como é para me desviar, mas eu fiquei ali. Porque quando eu fui ser militar, sabe, irmão, eu orei a Deus e disse: Senhor, um jovem de 18 anos, no ano que eu ia entrar no exército, foi o ano que eu passei na escola de sargentos, né? Aí fui aprovado. Jesus me abençoe ali. Se tu me abençoares ali e me deres graça, porque eu quando entrei na escola de sargentos, só a graça, tinha 57 quilos, magrinho, parecia uma tábua. Mas Deus me abençoou, me aprovou no exame físico, uma luta tremenda. Como é que eu não vou ser grato a um Deus desse? Cheguei ali, eu vi várias pessoas que desistiram do curso de sargento. Uns porque adoeceram, outros porque não aguentaram o rojão pesado daquele curso. E eu sofri muito. Mas eu orava a Deus: me guarda, Senhor. Se tu me abençoares, a minha profissão, entendeu? A função de sargento do exército, eu ofereço a ti para a glória do teu nome, Senhor. E Deus me abençoa. Na universidade, o desafio foi maior. Aí o desafio foi terrível,
E a universidade é um lugar onde tem uma placa lá que você não vê, sabe? Mas a placa diz assim: aqui é o templo do saber, aqui é o templo do materialismo, aqui tem lugar para tudo e para todos, só não tem lugar para Deus. Você não vê a placa, mas ela está lá, espiritualmente falando. Então tem jovem da igreja, tem moça, tem rapaz, tem adolescente, que quando vai fazer o vestibular, vai até para o culto matutino orar, vem precisa de oração, pedir oração, sabe, irmão? Mas quando chega na faculdade, que vê aquelas moças exibidas, seminuas, lésbicas, homossexuais, professor de todo tipo, aí ela se sente um peixe fora d'água, e para não passar mal, quer se enturmar com aquele pessoal. Não, meu irmão, você não pode. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você só pode ser companheiro, como diz Salmo 119, versículo 63, companheiro sou daqueles que te temem, daqueles que guardam os teus mandamentos. Dê glória a Deus por isso. Você pode ser colega de classe, mas companheiro não. Companheiro só de quem tem Jesus. Companheiro é quem anda no caminho. Companheiro é aquele que anda no caminho com você. Que caminho? O caminho que você está caminhando para ir para o céu. Mas sabe o que é isso? Aí pronto, tem gente que lá logo no primeiro semestre já se desvia. Já se desvia. Já se desvia, vai para o barzinho, vai não sei para onde, daqui a pouco vai para um hotel. É uma falta de caráter cristão terrível, meu irmão. Que é isso? Que é isso? Não, a universidade é uma bênção. A maldição é o comportamento de quem não sabe se comportar lá. Eu sei o que é a universidade, porque eu fui aluno da universidade 6 anos, 4 normais e 2 porque perdi a aula por causa do meu trabalho. Louvo a Deus por isso. E fui professor da universidade, fiz mestrado aqui, fiz curso de especialização no Canadá, em 10 universidades canadenses, né? Lá no Canadá, a turma da América do Sul, eu estava no meio deles, não é verdade? Aí tinha lá aquelas reuniões, e chegaram até me chamar para dançar. Professora, vamos lá, professora, não, dançar comigo. Não, minha filha, eu não sei dançar, nem quero dançar não. Aí de tanto eu resisti, mas por quê? Porque eu sou crente em Jesus. Eu logo vi. Não, meu irmão, você só cai se quiser. Porque se você não quiser cair, você tem as armas poderosas em Deus para vencer e derrotar toda a fortaleza que levantar contra você. Nós já vimos isso em reflexão passada. É oração, meu irmão. Você tem que perseverar em oração. A oração perseverante não é só quando você vem no culto, não. Oração perseverante é todo dia. Todo dia você já acorda de manhã, já fala com Deus, conversa com Deus. Oração perseverante, não é? Então tem 2 tipos de oração. Perseverante é quanto ao tempo, quanto a ser constante. Mas eu dividi aqui nesse estudo 2 tipos de oração. Eu chamei de oração convencional. Eu acho bonito quando eu vejo as pessoas com a caneta na mão anotando. E você está ouvindo, quando for segunda-feira, você nem se lembra mais de muita coisa que eu disse aqui. De 70% você não se lembra mais. Daqui a um mês você não sabe nem o que foi que eu falei. Acabou. Você quer aproveitar melhor? Anote. Tem um gravador aí, seu telefone é bom para gravar? Liga. Pode gravar, não tem problema não. Então são 2 tipos de oração que nós anotamos: oração convencional e a oração da fé. Vamos dizer, primeiro, oração. Segundo, oração da fé. O que é oração convencional? É a oração que você faz no dia a dia, pelas coisas costumeiras, aquela gratidão que você faz sempre, todo dia que acordo, agradeço a Deus pela noite de paz que Ele me concedeu, de tranquilidade, debaixo da sua proteção, de saúde, pela saúde da minha esposa, pela situação dela, por nos guardar, nos abençoar. Agradeço a Deus por acordar e poder ver
as coisas, o sol, etc. E por estar à disposição de fazer, de cumprir a minha missão. Isso é oração convencional. É oração que você senta na mesa, embora seja, não é obrigado você demorar muito, não é? Tem gente que vai orar pela refeição e passa 10 minutos. Aí a comida esfria. Não. Oração pela comida é uma oração rápida, não é? Senhor, te agradeço por esse pão que nos dá, nos abençoa, tal, concede aos que não têm, abençoa, multiplica, manda mais, tudo bem. Mas isso é uma oração convencional, né? Uma oração de gratidão, orar pela sua família no culto doméstico, é uma oração convencional. Não deixa de ser oração de fé, porém é convencional porque ela é comum, você repete e não faz mal repetir, etc. Entende? Esse é um tipo de oração que eu chamei de oração convencional. Você faz quando se levanta, quando se deita, ora pela igreja, pelo seu emprego, etc. Isso é oração convencional. Entende? A oração da fé é diferente. A oração da fé, nós vamos ver que ela tem algumas características. Oração da fé é oração pela qual se busca a obtenção imediata ou mediata, quer dizer, para depois, não é verdade? De uma bênção para si ou para alguém. Porque na oração também, além de pedir, agradecer, etc., suplicar, você pode interceder. E olha, irmãos, a oração intercessória é tão importante que a Bíblia diz: eu procurei alguém para tapar a brecha e não encontrei. Deus dizendo: eu procurei alguém para ser intercessor pelo meu povo e não achei. Então interceder é tão importante, irmãos. E você, para interceder por alguém, você tem que fazer oração de fé, ou oração da fé. Por exemplo, você já se lembra da oração, isto é, da situação do patriarca Jó? Quem já leu a história de Jó na Bíblia? Levanta a mão aí. Livro de Jó. Livro de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, sincero. Olha as qualidades do homem, olha só. Reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, um homem íntegro, um homem santo diante de Deus. Com todas as qualidades, Deus permitiu que Satanás atacasse a ele e a sua família de uma maneira implacável. Maneira implacável. Por permissão de Deus, o diabo tirou todos os bens dele. Ele era o homem mais rico do Oriente. De repente, em meia hora, ele ficou o homem mais pobre, miserável do Oriente. Permissão de Deus. Depois, Deus permitiu que o diabo tocasse nos filhos dele. Que Deus nos guarde, irmão. Por isso você, no culto doméstico, presta atenção. A maioria dos crentes aqui não faz o culto doméstico, o que é lamentável. É lamentável. Você não queira saber como o diabo está atacando as famílias. E aqui não tem uma só família que não esteja sendo atacada pelo diabo, de uma forma ou de outra. Graças a Deus, e pela sua misericórdia, mesmo que você não faça o culto doméstico, mas você é um crente, é um salvo, sua família, Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a sua família. Você crê nisso? Diga amém. Mas você pode dar brecha para o inimigo entrar pela televisão, entrar pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mails e outras redes sociais, que tem várias que as pessoas mandam para mim. Está esperando, convidando você para um tal de LinkedIn. Eu sei lá o que é isso. Quero saber de LinkedIn, eu não dou conta das que já tenho. E tem o Rai, já ouviu falar no Rai? Tem uma rede social também, Rai. Eu quero saber de Rai, meu irmão, para lá. Pois bem, se você não tiver cuidado, através dessas coisas, vai entrando o inimigo na sua casa sorrateiramente. Então, ore pela sua família,
Ore perseverante pela sua família. Ore todo dia pela sua família. E deixe dizer uma oração melhor pela sua família. Não é orar por ela, é orar com ela. Orar com ela. O culto doméstico atende várias necessidades. Você lê a Bíblia com a família, você ora com a família, você louva com a família. É muito importante, irmão. Eu espero um dia, quando eu perguntar quantos aqui fazem o culto doméstico, pelo menos a metade da igreja faça. Porque a desculpa é muito grande, não tem tempo, não dá, não sei o quê, os horários, tem nada disso. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Se você colocar o propósito de fazer o culto doméstico, você vai fazer. Porque Deus vai te abençoar e vai dar condições, e você vai fazer. Então Jó orava pelos seus filhos, orava pela sua família. Mesmo assim, Deus permitiu aquilo. Aquilo não é um caso comum não, aquilo foi um caso especial que Deus permitiu o diabo atacar, porque ele tinha um propósito lá na frente. Jó sofreu demais, finalmente até a mulher dele perdeu a fé. Até a mulher do homem perdeu a fé por causa daquela tragédia que ela havia. Ela chegou para ele e disse: Jó, tu ainda retens a tua fé? Tu ainda retens a tua sinceridade, Jó? Depois de uma tragédia dessa, Deus permitiu tirar tudo de você, matou todos os nossos filhos, você ainda é crente, ainda é fiel? Provar que Jó é um homem de oração, um homem de fé, de comunhão com Deus. Em lugar de dizer a verdade, minha velha, minha filha, minha mulher, lamentavelmente eu acho que eu não vou mais crer em Deus não. Sabe o que ele disse? Mulher, tu falas como uma louca. Quer dizer que eu recebi de Deus só o bem e não recebo a adversidade? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás quebrou a cara. Ele pensava que o servo de Deus ia blasfemar. Aí Jó louva a Deus. Na hora mais terrível, aí Jó faz uma oração e diz, quando parecia que estava tudo perdido, sabe, irmãos, Jó disse, sabe o que Jó disse? O que é oração, viu? Faz um homem ficar forte. Naquela tribulação tremenda, parecia que o Satanás via Jó fracassando. Jó levanta a voz na oração e diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é um homem de oração. Ainda que ele me mate, nele eu espero. E o que eu acho mais bonito na oração de Jó é quando ele diz assim, sabe, irmão, quando naquele momento terrível, na oração dele, e olha, com toda essa oração e toda essa fé, a angústia continuava, mas ele diz: eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia eu o verei. Não é com os outros olhos, não é com esses olhos aqui, eu o verei, na minha carne. Veja só, ainda íntegro, e ele estava com uma lepra, uma coisa destruindo ele, uma coisa, ele disse, ainda com esses olhos, na minha carne, eu verei a Deus. Passa o tempo, Jó naquele sofrimento todo, e aí, vieram os amigos falar com Jó, que quem tiver amigo daquele tipo, não precisa ter inimigo, desgraçado daquele. Vendo o homem sofrendo e metendo pau, acabando com ele. Jó, você está sofrendo isso, deve ser pecado na sua vida, só pode ser. Eu nunca vi um justo sofrer como você está sofrendo, rapaz. Você deve ter pecado. Aí, Deus vai falar com Jó, depois da tribulação tremenda, Deus fala com Jó. Jó fala com Deus, olha a oração. Jó fala com Deus. Renova a fé, renova a esperança de Jó, e depois de Jó fala com os amigos, olhem, se apresentem diante de Jó, meu servo, se apresentem diante de Jó, e ele orará por vocês. Ele vai orar por vocês, viu? Vocês são falsos, vocês não são amigos, ele vai orar por vocês. E diz a Bíblia, presta atenção, quando Jó orava pelos seus amigos, intercedia por eles, diz a Bíblia, Deus mudou o cativeiro de Jó, curou a sua enfermidade, e deu a ele em dobro tudo que ele tinha antes. Ele tinha em dobro, se ele tinha 3.000 jumentos, Deus deu agora 6.000, está vendo?
Deus. Então, oração intercessória, irmãos, é muito importante. Não queira ser aquela oração egoísta: Senhor, me abençoa, me guarda, me cura, me guarda, abençoa a minha casa, somente minha. Não, você tem direito de orar por tudo que é seu, mas não esqueça de orar por fulano, por cicrano, por beltrano, por sua família, por seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos colegas da escola, entende? Pelos que não gostam de você, pelos seus inimigos. Ore por eles, que algo misterioso vai acontecer, algo misterioso. Olha, Jó clamou o tempo todo e Deus não respondeu, mas quando ele orou pelos amigos, Deus disse: agora. Aí mudou a situação totalmente. A doença foi embora, na verdade, veio a saúde, veio paz, veio alegria. Jó teve filhas lindas, bonitas, filhos, não é verdade? Tudo isso porque ele orava intercedendo. Oração intercessória. Foi a oração da fé que Jó fez. Vamos ver agora, irmãos, quais são as características da oração perseverante. Oração perseverante, então 2 tipos, convencional e de fé. A de fé tem que ser, a oração da fé tem que ser perseverante. A oração perseverante, primeiro, você deve orar com fé. Você deve orar com fé. O versículo 5 e 6 de Tiago diz aqui, não é? 5. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você orar sem fé, você não vai receber. Porque Deus, com a exceção que Ele pode abrir, Ele pode ouvir a oração de alguém que não tem fé, mas isso é uma exceção. O normal é Ele só atender a oração da fé. Peça com fé, sem duvidar, porque o homem que duvida não recebe coisa alguma de Deus. É como um homem, é considerado como uma onda do mar que vai para lá e para cá, levada pelo vento, não é? A onda, você já viu na praia? Ela vem, volta e não sai dali. Primeiro porque há uma lei de Deus, que as águas não poderão mais cobrir o planeta Terra. Na vinda de Jesus, no Apocalipse, haverá maremotos e grandes terremotos que provocarão tsunamis gigantes, 200, 300 metros de altura, que vão fazer Natal, Ceará-Mirim, Santa Cruz, tudo isso aí desaparecer do mapa, mas não vai ser o mundo todo, entende? Então a fé é semelhante àquela onda do mar que vai para lá, vai para cá. Deus não se agrada desse tipo de oração, não é? Em que a pessoa ora, mas eu vejo que no coração dele, ele não tem fé, ele não crê em Deus, ele não crê que Deus pode fazer, ele ora só com a boca, né? E a oração dele, ele próprio acha que é tão sem graça, que 5 minutos de oração, ele já está morto e cansado, não tem mais interesse em orar. É oração sem fé. A oração perseverante, primeiramente, ela tem que ser com fé, tá certo? Com fé. A dúvida é inimiga número 1 da fé. A dúvida é inimiga número 1 da fé. Ela acaba com sua fé. Se você estiver orando e duvidar, você já está com a sua oração negativa, que Deus não ouve. A fé é a confiança inabalável em Deus. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia para ler comigo. Hebreus 11 e 1. É o livro anterior a Tiago. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quando eu disser 2, a gente lê, todo mundo lê, não é? 11, 1. Hebreus 11, 1. 1, 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Está vendo? A fé, essa é a melhor definição de fé que eu já vi no mundo, é essa que está na palavra de Deus, em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é? E a prova daquilo que não se vê. Que coisa interessante, é? Daquilo que não se vê. Então a fé tem esses três elementos, tem fundamento. Você não, a sua fé em Deus não é uma fé vaga, não é uma fé qualquer, não é uma simples crença, irmão. Não, a fé em Deus tem fundamento, é o firme fundamento, não é? Das coisas que se esperam. A fé tem esperança, a fé espera, e mais, a fé tem convicção. Então a fé verdadeira tem fundamento, tem esperança e tem convicção. Qual é a convicção? É a prova das coisas que não se vê ainda. Como é que eu vou provar uma coisa que não vejo? Só a fé que tem essa virtude. É eu ver o invisível. Eu já estou vendo uma coisa que não existe ainda. Quer ver um exemplo de fé perseverante e fé desse tipo? Oração com fé? A mulher hemorrágica de que fala o Evangelho de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que uma mulher era doente há 12 anos, irmãos, hemorrágica. Perder sangue 12 anos não é brincadeira. Num tempo em que não havia os recursos da medicina, da ginecologia, não é? Para atender as mulheres, não, a coisa era muito rudimentar, era com parteiras, médico não existia, tudo era na base do empirismo, não tinha ultrassonografia, tomografia, nem se imaginava uma coisa dessa. E aquela mulher derramava sangue há 12 anos. E por ela derramar sangue no seu corpo, não era só a menstruação normal, era 12 anos perdia sangue. Ela era considerada pelos judeus como uma mulher impura. E por ser impura, ela não podia estar no meio das pessoas. Elas tinham que ficar reservadas dentro da sua casa, separada. Naturalmente aquele sangue muitas vezes devia ter exalar um odor desagradável, não é? De modo que ela era considerada imunda. E ela está na sua casa e a Bíblia diz que ela gastou, portanto era uma mulher rica, pelo menos uma mulher que tinha bens, tinha posses. Diz a Bíblia que ela gastou todos os seus haveres, ou seja, todos os seus bens com os médicos e não adiantou nada. Ela continuou com sua enfermidade, doente, derramando hemorrágica, talvez um câncer, não sei, no útero, nos ovários, não sei. Ela era hemorrágica. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus de Nazaré ia passando naquela cidade que ela morava. Tenho certeza que ela ouviu falar. E já tinha ouvido falar que ele curava enfermo, ressuscitava mortos, expulsava demônio, fazia milagre, fazia maravilha. E aquela mulher certamente criou fé dentro do seu coração, no seu interior. Eu acredito que ela imaginava assim: meu Deus, se um dia esse Jesus de Nazaré passar na minha cidade, eu sei que vai ser muito difícil chegar junto dele, que eu ouço dizer que uma grande multidão, ele anda cercado de uma multidão, mas eu vou fazer tudo para chegar perto dele. E quando ela soube que Jesus de Nazaré estava ali, diz a Bíblia que ela disse no seu coração: sabe de uma coisa? Eu vou me levantar, eu vou fazer tudo para chegar junto dele. Eu não posso falar com ele, porque eu sei que sou uma mulher impura. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque se os judeus me virem, poderão me censurar, me massacrar. Eu tenho que chegar perto dele, tocar somente na ponta do vestido dele, só isso. Agora veja a fé dela, dentro dela ela já dizia: porque eu tenho certeza que se eu tocar na orla do vestido, eu serei curado.
eu serei curada. Percebe qual é a oração com fé? Ela dentro dela, ela imaginava, esse homem é poderoso, eu creio que ele é o Filho de Deus. Se eu for lá e tocar, não vou falar com ele não, porque não posso. Primeiro que uma mulher não pode falar com o rabi em público. Havia dois problemas. Jesus era um rabi, e pela tradição judaica, uma mulher não podia falar com um rabi em público, não podia nem falar com um homem em público, e muito menos com um rabi. Para falar com um homem tem que estar em companhia do seu marido, e o marido permitisse. Imagina ela falar com um rabi, era complicado. Agora a mulher, a oração da fé, irmãos, ela não vê obstáculos. Tem obstáculos, ela sabe que tem, mas ela não olha para os obstáculos. Qual era o primeiro obstáculo da mulher? A sua própria situação física. Uma pessoa que perde sangue todo dia sofre tontura constante. Aqui e acolá dá vontade de cair, tem que se sentar, tem que segurar, senão cai. Quem já passou por tontura sabe disso. Perda de sangue, o sangue sai da cabeça. Entende? A pessoa fica sem alimentar o cérebro suficientemente e quer cair. Mesmo que ela se alimentou naquela manhã, mas ela sentia fraqueza. Outro obstáculo, a distância para chegar lá. Como é que ela ia chegar lá com aquela fraqueza, caindo aqui, caindo acolá, não é? E a Bíblia não diz que ela chamou alguém para ajudá-la, não. Que provavelmente alguém não ia querer ajudá-la, porque sabia a situação dela. Ela era impura, como chegar perto do rabi? A distância. Mas ela se esforçou, eu me levantarei. Olha, irmão, se ela tivesse ficado só com a fé dentro dela, eu creio que ele vai me curar, e não fizesse alguma coisa, ela teria morrido doente. Mas a fé eficaz, não é a fé parada não, ela age, ela entra em ação, ela faz alguma coisa com fé e pela fé. Eu me levantarei, ela levantou, começou a caminhar, a tontura, a fraqueza, mas eu vou, meu Deus me ajuda, eu quero chegar lá, nem que seja para cair nos pés dele, mas eu quero tocar na orla do seu vestido. Aí quando chega próximo, vê a multidão, quando ela olha a multidão, se ela não tivesse fé, ela ia voltar para casa. Meu Deus, a multidão é maior do que eu pensava, como é que vão deixar eu passar ali? Quem me conhece já sabe. Ela chega junto da multidão, Jesus está falando no meio da multidão, ela chega e vai dizendo assim, ó, dá licença, é a fé pedindo licença para passar, é a fé pedindo licença para passar diante da luta, da dificuldade, do obstáculo, e vai, de repente ela vê que Jesus está parado no meio do discípulo, ela percebe que é ele, porque ele está falando, e ela diz assim, é ele, meu Deus, é agora ou nunca mais, e ela vai chegando, e as forças estão se acabando, mas ela chega, no último supremo esforço, ela consegue tocar na orla do vestido de Jesus. Diz a Bíblia, quando ela tocou no vestido de Jesus, não foi ela que falou primeiro, foi Jesus que parou a sua prédica e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Aí entra agora a lógica humana. Um apóstolo disse, mestre, desculpe mestre, mas todo mundo está batendo no Senhor, está apertando o Senhor, a multidão, a gente mesmo, e o Senhor pergunta quem foi que lhe tocou, mestre? É a lógica humana, não é? Aí Jesus disse, não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Aqueles que tocaram em Jesus de qualquer jeito, alguns estavam até doentes, mas voltaram do mesmo jeito. Mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ele pergunta mais uma vez, quem me tocou? Aí diz a Bíblia, a mulher, vendo que não podia se esconder, agora já curada, ela chegou ali amarela, pálida, raquítica, mas agora rosado, sangue na face, diz, mestre, fui eu quem te tocou, Senhor, fui eu. E ela deu seu testemunho ali.
Ela deve ter contado a sua história. Mestre, foram 12 anos. 12 anos de sofrimento. Mas eu criei que tocando no Senhor, já que eu não podia falar, eu seria curado. E na hora que eu toquei no Senhor, eu fui curado na mesma hora. O sangue voltou normal. Ou seja, a fé agiu, a fé testemunhou. Aí Jesus vai e diz assim: filha, olha só que expressão, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado do teu mal. Veja o que é a fé perseverante. Ela perseverou, ela insistiu, ela foi para frente, ela não ficou parada só crendo, não, meu irmão. Você não quer dizer que aquela experiência vai se repetir aqui, Jesus vem com a vestida aqui, não. Mas você, na sua oração, na sua casa, você insistindo, batendo na porta de Jesus, buscando, insistindo, você está fazendo como aquela mulher. Insista, até tocar em Jesus pela fé. Dê glória a Deus por isto, não é? Então essa é a primeira qualidade da fé perseverante, a oração feita com fé. Depois veremos que ela é paciente. Depois veremos que ela leva em conta a vontade de Deus, mas fica para próximas reflexões, não é?